Então é isso. Eu quero, nessa noite, dar continuidade à série de mensagens que o nosso pastor começou no domingo que passou. O último domingo ele começou falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. E, como ele disse, eu quero relembrar a você que as cartas do apóstolo Paulo, elas não começaram em Romanos, não é? Muita gente pode pensar que Romanos foi a primeira carta, não foi. Foi Tessalonicenses, não é? Então, Paulo escreveu pelo menos 2 cartas aos Tessalonicenses. A primeira Tessalonicenses, ele falou um pouquinho no domingo que passou, e hoje a gente quer explanar um pouquinho mais sobre 2 Tessalonicenses e aprender um pouco com Deus sobre o que essa carta tem para nós, não é? Nós entendemos que toda vez que nós temos contato com a Bíblia, com a palavra, é Deus falando conosco, é Deus trazendo a nós esclarecimento e trazendo a nós reflexão sobre a nossa própria vida. Quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente fala assim: poxa, se fulano estivesse lendo isso aqui, se Bertrano conhecesse esse versículo, peraí, deixa eu mandar aqui no zap aqui para fulano, que fulano precisa desse versículo. Beleza, se Deus está usando isso, ótimo, mas saiba que, em primeiro lugar, a palavra ela fala com você. Ela fala comigo, ela fala conosco. Então, cada vez que a gente vai até a Bíblia, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente entende que é Deus falando conosco. As igrejas formadas no Novo Testamento, elas tinham dúvidas a respeito das doutrinas básicas de Jesus. Você imagina se hoje, em 2025, muitos de nós ainda temos grandes dúvidas, não é? Quando se fala sobre a volta de Jesus, cada um acha uma coisa. Vai ser assim, vai ser assado, vai ter tribulação, não vai ter tribulação, vai ser desse jeito, vai ser... Você olha aí pela internet, não é? E você provavelmente deve pensar assim: poxa, lá vem o Renato de novo com essa mesma história. Já não chega nas quintas-feiras, agora ele vai falar no domingo também. Sim, eu vou falar. Você vai ver aí nas redes sociais o pessoal aí chacoalhando do Evangelho por causa dos absurdos que estão acontecendo, das coisas que estão fazendo aí, que estão envergonhando o Evangelho do Senhor. Mas nós... Se hoje temos ainda algumas dúvidas, se existem algumas coisas ainda que não estão claras, você imagine nos 50 anos depois que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. No momento em que a igreja começou as suas primeiras caminhadas. Então, muitas falsas doutrinas queriam, ser inseridas na igreja. E muitas delas conseguiram. Nos dias de hoje, era muito fácil. Se nós fôssemos uma igreja, vamos voltar agora no tempo, digamos que fosse hoje que Jesus viesse, e nós voltássemos no tempo até o tempo de Jesus, e o apóstolo Paulo, ele veio aqui em Bangu, fundou a igreja de Nova Vida, e a gente tinha alguma dúvida. Se a gente tivesse alguma dúvida, o que a gente faria? Simplesmente pegaria lá, qual é o número de Paulo? Deixa eu dar uma ligada aqui para o apóstolo Paulo, e a gente resolvia isso rapidinho, mandava uma mensagem de texto para ele: Paulo, e aí? Como é que é o negócio do manto aí? Explica para a gente. Como é que é o negócio aí da profecia? Como é que é? Ele falaria com isso com muita rapidez, mas naquela época não era assim. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essas cartas aos Tessalonicenses, ele estava numa cidade chamada Corinto. Você sabe que também existe a primeira e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, ele estava numa cidade chamada Corinto. E o que aconteceu? Lá em Tessalônica, o pessoal estava tendo muita dúvida. E cada vez que eles tinham alguma dúvida, eles tinham que perguntar aos apóstolos. E o apóstolo da vez era o apóstolo Paulo. Então eles tinham que mandar uma carta para ele dizendo: Paulo, está acontecendo isso, tem a confusão disso, daquilo, tem uma doutrina assim, e aí, a gente crê nisso, não crê, isso está certo, não está certo? Aí sai uma pessoa, andava milhares de quilômetros até chegar até aquela cidade com aquela carta, o apóstolo Paulo lia, redigia uma carta de volta, o camarada pegava, levava aquilo lá de novo. Você imagina o tempo que isso demorava. Esse era o tempo em que as falsas doutrinas entravam na igreja. Esse era o momento onde vinham ensinos enganosos e entravam na igreja e atrapalhavam, ou pelo menos tentaram atrapalhar as coisas que Deus tinha reservado para a igreja dele. Esse período poderia levar de semanas até meses. Você imagina, não é? Hoje a gente troca informação aí com qualquer lugar do mundo, com apenas digitando ou falando, ou mesmo uma chamada de vídeo. Mas naquela época não era dessa jeito. A segunda carta de Tessalonicenses, ela é a complementação da primeira carta.
O apóstolo Paulo, junto com os mesmos discípulos dele, não é? Você sabe que estava lá o Silvano e o Timóteo que estavam seguindo ele. Eles cuidavam das igrejas através de cartas. Eles recebiam notícias, eles recebiam deles as dúvidas, as dificuldades que eles estavam enfrentando, não é? Ele recebia notícias a respeito do que Deus estava fazendo e ele então retornava a essas igrejas junto com essas pessoas. E para começar, vamos começar então lendo, não é? Primeiro versículo do capítulo, aliás, 2 Tessalonicenses, de vez em quando enrola, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, eu quero ler junto com vocês. E a gente vai ver aqui o que o apóstolo Paulo ele estava escrevendo para a sua igreja. Diz o seguinte: caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vocês. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por esta razão, nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Para nós, ó Deus, é motivo de grande honra e alegria, Deus, poder falar da Tua palavra. Senhor, que como sempre pedimos, ó Deus, o Teu Espírito possa estar falando ao coração da Tua igreja. Que, ó Deus, possamos ser esclarecidos nessa noite. Que a Tua palavra, Pai, possa falar a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, esclarecendo, nos dando direção. No mundo, Senhor, onde tantas falsas doutrinas querem, Senhor, adentrar as portas da Tua igreja e enganar os Teus escolhidos. Assim, Senhor, nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele faz um elogio à igreja de Tessalônica. Ele, com ações de graças, diz o quanto ele era grato a Deus por saber que a fé deles era uma fé inabalável. Era uma fé que eles se alegravam, era uma fé que uns ajudavam aos outros. E eles, nessa época, para que você possa contextualizar e entender o que estava acontecendo, uma falsa doutrina entrou e eles achavam que eles já estavam vivendo os últimos tempos. A igreja de Tessalônica foi uma igreja muito perseguida. Ela foi uma igreja onde religiosos perseguiam, onde governos perseguiam, e como eles passavam por uma grande perseguição, chegou ali uma falsa doutrina dizendo, olha, nós já estamos vivendo os últimos dias. E isso causou uma certa confusão, porque muitas pessoas começaram a pensar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, se nós já estamos vivendo nos últimos dias, então, olha, vou parar de trabalhar. Não preciso mais trabalhar. Gente, a gente não gosta de trabalho, é incrível, né? Não, vamos parar de trabalhar. Não vou trabalhar mais não. Jesus já está voltando, o Espírito Santo já está voltando, não vou trabalhar mais não. Agora eu vou dar um tempo aqui, vou ficar na minha. Não. E o apóstolo Paulo vai ter que corrigir tudo isso. Os irmãos, eles estavam sofrendo uma constante perseguição. E lá em Atos, capítulo 17, do primeiro versículo até o versículo 5, a gente vai ler o seguinte, e aqui o Lucas, não é? Ele vai contar um pouquinho sobre essa experiência de Paulo. Diz o seguinte: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas, com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava, este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como a multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Só que o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele tinha a presença de Deus sobre a vida dele e ele recebia de Deus a orientação. Sabendo ele que os judeus estavam arquitetando para tentar prendê-lo, para tentar colocá-los em julgamento, para levar eles
a ser escarnecidos em praça pública, o apóstolo Paulo fez o que todo homem de bom senso faria. Ele fugiu, saiu pelos fundos. Porque Deus ele tinha um plano maior, Deus tinha algo maior para a igreja de Tessalônica. E a gente vai vendo, às vezes, nesses pequenos detalhes, de que Deus ele trabalha em coisas que para nós parecem ser significantes. Que a gente possa entender isso no dia de hoje, que a gente possa entender isso em 2025. Coisas que Deus está fazendo na igreja hoje, que não parecem ser grandes coisas, que parecem ser apenas pequenas coisas. Entenda, Deus está trabalhando em favor da sua igreja. Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando pelo teu futuro. O Senhor está te guardando. Não pense que até o dia da volta de Jesus a gente está aqui a mercê. A gente está aqui caminhando com as nossas próprias pernas. Não. O Espírito Santo de Deus, Ele continua sobre a sua igreja. Ele continua sobre mim, sobre você. Ele continua nos orientando. Basta a cada um de nós mantermos a nossa rota. Andarmos no caminho que Jesus nos orientou a estarmos andando. E existem algumas reflexões em 2 Tessalonicenses que são importantes para nós. Eu destaquei pelo menos 3. A primeira delas, estamos perseverando na fé mesmo quando encontramos dificuldades? É uma pergunta que a gente faz. Como eu disse para você, a palavra de Deus ela nos leva à reflexão. Não é puxão de orelha, não é, como eu sempre digo aqui, descer cajado, que cajado não foi feito para bater em ovelha. Amém? A cajado é para abençoar, cajado não é para bater na ovelha, cajado é para trazer a ovelha através daquela curvatura que tem, não é? Trazer a ovelha para o caminho correto, não é para bater na ovelha, isso não existe. Biblicamente falando, isso aí não existe. Mas, então, refletindo aqui sobre a palavra, nós estamos entendendo o seguinte, o quanto nós temos perseverado na nossa fé diante das dificuldades. Quando eu às vezes atendo gabinetes, quando às vezes a gente conversa, convive com os irmãos, a gente vê que existem pessoas que estão passando por dificuldades que para mim são gigantescas. Mas a pessoa ela continua firme na sua fé. Ela continua ali confiando e crendo em Jesus Cristo. Como estava agora o testemunho do Henrique e da Alessandra, não é? Ao contrário do que tudo que a ciência podia dizer, a medicina podia dizer, ela não poderia engravidar. Mas pelo poder de Deus, ela engravidou. E a carta aos Tessalonicenses, ela vai nos fazer refletir bastante sobre isso. Sobre como que nós temos nos posicionado diante das dificuldades que aparecem na nossa vida. Segunda delas, estamos comprometidos com a verdade das Escrituras? Como eu sempre digo, queridos, nosso papel aqui não é apontar dedo, mas é simplesmente que a gente tenha uma reflexão sadia. O nosso comprometimento com a verdade das Escrituras é entender o seguinte: pode vir até mesmo um anjo, pode vir qualquer entidade, pode vir qualquer pessoa, qualquer apóstolo, qualquer pastor, se pregar alguma coisa que está diferente da palavra, o que a palavra diz? Seja anátema, ou seja, rejeite completamente, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela não precisa de um adendo, ela não precisa de um rascunho, ela não precisa de algo a mais, de uma nova revelação. Isso simplesmente para nós soa como algo estranho. Então não é necessário mais uma revelação. Tudo o que Deus tinha para revelar, Ele se revelou na sua palavra. Ele revelou através da sua palavra. Eu e você não precisamos de um mais. Então o que fica como segundo ponto para a gente refletir nessa noite é: qual é o compromisso real que nós temos com as Escrituras, com a palavra de Deus? Terceiro ponto, estamos vivendo de maneira produtiva para a edificação uns dos outros? Ao longo do estudo dessa carta, a gente vai entender um pouquinho melhor por que a gente está fazendo essas perguntas para reflexão. Nós entendemos que a igreja ela é um organismo vivo. Eu dependo de você. Você depende do irmão que está do seu lado. Cada um de nós dependemos um dos outros. Nós não podemos viver separadamente. Nós não somos ilhas. Nós não somos pessoas isoladas. Muito pelo contrário. Somos chamados o corpo de Cristo. E você sabe que no corpo, nenhum órgão ele pode viver fora do corpo. Se ele estiver para fora do corpo, não demora muito tempo, ele vai perecer. Então a gente entende com essa questão de quanto eu tenho
na minha vida, investido na vida dos meus irmãos, investido na vida da igreja. E quando eu digo na vida da igreja, na vida das pessoas que estão aqui ao nosso redor. Quantas vezes nós temos parado para poder orar? Quantas vezes nós temos parado para meditar, para estar juntos? Quantas vezes nós temos dado as mãos, não somente para comemorar, para fazer uma festa, um encontro? Isso é sadio, isso é muito bom, mas eu estou dizendo é de estar lado a lado mesmo. É de estar fazendo uma visita. Fiquei sabendo, irmão fulano está doente, irmã Bertrana está enferma. Vamos lá, vamos fazer uma visita, vamos passar uma tarde, vamos conversar um pouquinho, vamos orar, vamos ungir com óleo. Vamos ver como a segunda carta aos Tessalonicenses nos ensina a nos comportarmos nos dias de hoje. Cabe a cada um de nós atentar para como conduzimos a nossa vida cristã segundo a palavra de Deus. Parece chover no molhado, mas é uma realidade. Nós não fazemos nada que a palavra de Deus não nos oriente. Tudo vem pela palavra. E é importante que eu e você tenhamos sempre esse pensamento, que tenhamos sempre essa direção. Tudo vem pela palavra. E a pergunta que fica nessa noite para nós é que nós temos como uma responsabilidade conduzir a nossa vida conforme a palavra de Deus. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, conduzir a sua vida conforme a palavra de Deus. E para isso, para que eu possa conduzir a minha vida, para que eu possa dar passos de fé, para que a minha vida possa caminhar na verdade do Senhor, eu preciso, em primeiro lugar, conhecer a palavra. E mediante o conhecimento da palavra, a gente vai caminhando. Gostaria de destacar hoje, pelo menos 3 propósitos nessa carta que a gente pode trazer para nós. 3 propósitos que são importantes para a gente colocar em prática na nossa vida. Não somente estudar uma carta, mas entender e extrair daquela carta a mensagem que o Espírito Santo deixou ali para que seja aplicada na nossa vida. Primeiro propósito dessa carta é encorajar. Em 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 3 até o 10, diz o seguinte: caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições ao que vos causam tribulações. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar no céu, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que Ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vocês que crestes em nosso testemunho. Essa é uma realidade. Como eu disse para vocês, uma falsa doutrina havia adentrado a igreja de Tessalônica. E que doutrina era essa? De que eles já estavam vivendo os últimos dias. E o apóstolo Paulo diz, não, os últimos dias serão cercados de sinais. Jesus, ele vai vir do céu com os seus anjos, ele virá com fogo flamejante. Aqueles que perseguiram vocês, eles serão castigados. Aqueles que creem como vocês creem, vocês serão recompensados. Então não precisa ficar com medo. E já houve época, gente, que as pessoas ficaram em dúvida. Se você é muito curioso, não é? Eu não quero que você perca tempo com isso, por isso eu vou te falar isso nessa noite. Se você é muito curioso, você vai ver que existem algumas teorias, não é, que eu considero satânicas, que dizem que a volta de Jesus já aconteceu,
Outros dizem que a volta de Jesus é exatamente quando a pessoa parte dessa para melhor. Não, queridos, a volta de Jesus, ela vai ser visível. A palavra diz que do Oriente até o Ocidente, nos 4 cantos da terra, em todo o universo, a volta dele vai ser clara, vai ser muito clara para mim e para você. Então não precise ficar preocupado. Quando será o dia do Senhor? Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Queridos, não importa se vai ser hoje ou se vai ser daqui a 100 anos. Se a gente vai esperar mais 2000 anos, assim como os nossos antepassados esperaram, que a gente possa aguardar com fé, com confiança, Jesus vai voltar. E eu não preciso que ninguém venha me dizer isso, que um livro venha me dizer, que um profeta se levante, não. A palavra de Deus nos garante, Jesus está voltando, Ele está vindo, vai buscar a sua igreja, Ele está preparando coisa maior, melhor para mim e para você. Não se distraia. Muitas coisas vão tentar nos distrair nesses dias. E talvez o tempo que a gente está vivendo aqui hoje no Brasil, você possa dizer para mim, Renato, mas a gente não tem perseguição. Aqui no Brasil a gente não tem perseguição. Quando a gente vai ver aí, não é, o Portas Abertas, você vai ver aí que existem países onde o simples fato de você andar com um versículo bíblico, se você for pego, você tem uma prisão, e é uma prisão muito desagradável. É uma prisão de sofrimento, é uma prisão de tormento. Enquanto a pessoa não negar Jesus, ela não é solta. Então você pode dizer, no Brasil nós não temos perseguição. Sim. Dessa maneira nós não temos perseguição, as portas estão abertas, nossos carros estão no estacionamento, nossos filhos estão aqui no prédio ao lado, em outras igrejas está se cultuando a Jesus no Brasil inteiro. A gente realmente nesse momento não tem perseguição, nós somos livres para exercer a nossa fé. No entanto, queridos, existem coisas que muitas vezes vão tomando o lugar, vão se infiltrando na nossa vida, e que se a gente não tiver de olhos abertos, com o coração atento, a gente acaba sendo enganado. São distrações, facilidades, compromissos, desejos pessoais. Queridos, que a gente possa guardar muito bem a fé que nós temos em Jesus, e que a gente não troque ela por nada. Nada é melhor do que o céu. Nada é melhor do que viver com Jesus. Renato, mas eu ainda não experimentei isso. Eu ainda não experimentei viver completamente com Jesus. Acalma-te. Aquieta o teu coração. Tem um momento certo. Você vai viver coisas tremendas com o Senhor. Eu não sei qual é o tempo de caminhada que você tem, mas independentemente do tempo de caminhada que você tem, Jesus está trabalhando na tua vida. Você vai ter experiências maravilhosas com Ele. Então fique firme. Eu ainda não estou experimentando o melhor dessa vida. Na minha vida é sofrimento, é luta, é batalha. Pois é, na minha também. Mas estamos de pé, como a gente canta. Estamos de pé. A igreja, ela nunca deixou de caminhar. Não deixe de caminhar. Continue. Como a igreja de Tessalônica, persevere. Não abra mão da sua fé. Nós seremos atacados. O que essa carta está dizendo para nós hoje, em 2025, é: se preparem. E eu não estou querendo desanimar você, querendo dizer, olha, vai ficar daqui de mal para pior. Não, não estou dizendo isso. Porque Deus é poderoso para sustentar a sua igreja, para guardá-la em todos os seus caminhos. Mas o que eu tenho pedido ao Espírito Santo, que fale ao teu coração e que você se mantenha firme, que você se mantenha de pé, que a tua fé não esmoreça. Não importa qual é a taxação, 50%, 100%, 20%, 10%, não interessa. Eu sei de uma coisa, o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Ele é que sustenta a igreja, Ele é que sustenta o seu povo, Ele é que livra da perseguição. Segundo propósito, corrigir a falsa doutrina sobre o dia do Senhor. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz: não vos deixeis de enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é deixar a fé. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí vem outro assunto que nós, cristãos, e eu me insiro nisso, a gente gosta de ficar questionando, não é? Quem é o anticristo? Ah, é o Pope,
Quem é o anticristo? Ah, é o Elon Musk. Quem é o anticristo? É o Trump. Quem é o anticristo? É o Bolsonaro, é o Lula. Todo mundo é anticristo. Como é que fica esse negócio? Gente, sossega. Acalma o teu coração. Ainda que o anticristo se levante, vai se levantar, porque a palavra diz que ele vai se levantar. Como eu disse há pouco, eu repito para você, você não precisa se preocupar com isso. Seja fiel ao Senhor. Ande com Ele. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Ouça aquilo que Deus tem a falar ao teu coração. Não fique preocupado quando será o dia, como vai ser o dia, quem vai ser o anticristo, quem vai ser não sei o que. A cada tempo as coisas vão mudando, gente. E a gente precisa parar e pensar, o que a palavra fala a respeito disso? O que Jesus tem falado a respeito disso? Segundo capítulo, Paulo deixa claro que várias doutrinas falsas tentavam enganar o povo de crer dos tessalonicenses sobre a volta de Jesus. Quando a pessoa é enganada, ela é tirada do caminho. E é muito fácil, como eu falei, a gente se distrair. Você vai ver daqui a pouco que o que aconteceu com a igreja de Tessalônica. Enquanto essas cartas iam e vinham até o apóstolo Paulo, entrou uma doutrina falsa, uma doutrina errada, que dizia que eles já estavam vivendo os últimos dias, por causa da perseguição, por causa de toda aquela luta. E como eu falei para vocês, algumas pessoas começaram a parar e falaram o seguinte, quer saber, Jesus está voltando? Então, eu vou fazer o seguinte, estou fora, não vou trabalhar mais não, vou ficar aqui só esperando Jesus voltar agora. Você acha que isso foi só no trabalho secular? Claro que não. Provavelmente também deixaram de evangelizar, de falar do amor de Deus. Para que eu vou falar do amor de Deus? Jesus já está voltando. Quem está salvo, quem não está salvo, não está salvo. Doutrina errada. Fale do amor de Deus. Hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias da sua vida, fale do amor de Deus, pregue o amor de Deus com a sua vida, pregue o amor de Deus com a sua palavra, pregue o amor de Deus com as suas atitudes, faça aquilo que Deus pediu a você para fazer, continue mostrando a graça e o poder de Jesus. Queridos, eu costumo dizer sempre isso, não espere que nenhuma outra instituição nessa terra vá fazer isso. Isso é o papel meu e seu, da igreja. Nós somos aqueles que mostram Jesus ao mundo. O mundo só pode ver em nós a presença de Deus, o cuidado de Deus. É Ele quem coordena tudo isso. Em todos os tempos a igreja do Senhor ela é atacada por mentiras, isso não é uma novidade. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás e até hoje. Sofismas, que são mentiras disfarçadas de verdade, sempre com o intuito de enganar e afastar dos verdadeiros propósitos de Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é pelo fato de eu ser pastor, mas é como cristão mesmo. Quando a gente vê, às vezes, pessoas que às vezes se afastam da igreja. Pastor, você gosta de lavar roupa suja, né? Pois é, roupa suja se lava dentro de casa, né? Me dói muito no coração quando eu vejo uma alma se afastando da presença de Deus por causa de doutrinas humanas, por causa de erros. O lugar aonde deveria ser pregado a misericórdia, a graça, o amor, o cuidado, a união, muitas vezes é um lugar que fere, que machuca. Mas eu sei que Deus tem levantado um povo que tem ouvido a voz doce do Espírito Santo. E eu sei que você faz parte desse povo. Eu sei que você tem ouvido a voz de Deus, eu sei que você tem tido um coração acolhedor, tem sido aquela pessoa que tem agregado, tem sido aquela pessoa que tu deixa disso. Não, eu vou sair da igreja. Vai nada, rapaz, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não, porque o pastor Renato é antipático e tal. Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, peraí, para com isso. Deixa o pastor Renato para lá. Mais importante é Jesus Cristo. Dói demais, gente. Saber que um lugar que é o lugar de cura, muitas vezes hoje está sendo enganado aí, está sendo, como é que eu posso dizer, invadido por falsas doutrinas. E pessoas estão se ferindo. Que eu e você possamos ser porta-vozes, corajosos, que abram os seus lábios, que realmente digam,
Deus é amor, Ele é cuidado, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, Ele tem planos maravilhosos. Deus não parou o seu trabalho, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da sua vida, Ele não se esqueceu das suas orações, muito pelo contrário, todas elas estão diante dEle, e no tempo certo, no tempo de Deus, tudo o que Ele prometeu vai acontecer, porque Deus, Ele não frustra, Ele não é frustrado, Deus, Ele não deixa de fazer aquilo que Ele prometeu nunca, Ele tem todo o poder. Quem pode impedir o Senhor? Quem pode dizer, ei, não pode abençoar? Quem pode dar conselhos a Ele? Não, Senhor, agora é a hora. Ele é o soberano, Ele conhece todas as coisas. No versículo 2 do 2º capítulo, Ele disse: não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Influenciado pelo quê, pastor Renato? Pelas coisas que a gente tem ouvido por aí. Nesse tempo de redes sociais, eu hoje estava falando com a minha esposa lá em casa, né? De vez em quando eu fico meio atacado. Alguém aqui fica atacado também, de vez em quando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Glória a Deus, muita gente fica atacado. E eu estava falando com ela, vou acabar com o meu Instagram. Eu não aguento mais ficar olhando o Instagram. Toda hora chega esse negócio para mim, porque as pessoas ficam mandando para mim. Manda lá no, como é que chama? Direct? Não sei. Alguém vê alguma coisa lá e pega e manda para mim. E o mané aqui ainda abre e vê. Né? Então, a partir do momento que eu não abrir mais, você sabe, não é contra você. Né? E às vezes a gente fica olhando as coisas que estão acontecendo nas igrejas, gente. Tem muita gente escandalizando o evangelho no nosso país. Talvez seja pela liberdade que a gente tenha. Parece que a coisa virou brincadeira. Gente, não é brincadeira, é santo. A palavra de Deus é santa. A vida cristã é santa. Não podemos misturar. Nós estamos caminhando para um tempo do pode tudo. Nós estamos caminhando para um tempo de vinde como estás. Que eu quero que alguém me mostre onde que Jesus falou isso na Bíblia. Ih, Renato, caramba, tu é polêmico pra caramba, hein? É por isso que o pastor Marco não te deixa pregar. Pois é. Aonde que está escrito na Bíblia que Jesus disse, vinde como estás? Você não vai encontrar essa passagem na Bíblia, mas a gente acredita que existe. Vocês estão vendo o quanto isso é importante, gente? E a gente está vivendo um tempo onde hoje parece que tudo está sendo aceito. Não, não pode. Pecado é pecado, santidade é santidade. Amor é amor, ódio é ódio. Somos apaixonados por Jesus. E por sermos apaixonados por Jesus, somos apaixonados por pessoas. Mesmo pessoas que às vezes não mereciam, porque eu também não merecia, mas Deus resolveu me amar, Ele resolveu me escolher, Ele resolveu escolher você. Nós não somos melhores do que ninguém, nós apenas precisamos nos reclinar diante da forte mão do Senhor e dizer que a Tua graça e o Teu cuidado continue cuidando da minha vida e cada dia, meu Pai. Esse é um tema bem atual, pois vemos quantas doutrinas estranhas têm aparecido nas igrejas. E por falta de conhecimento, muitos estão sendo enganados e deixando assim de viver a plenitude do plano de Deus para as suas vidas. Existem coisas básicas, queridos. Eu não vou fazer isso aqui de maneira nenhuma. Mas eu tenho certeza, em qualquer lugar que você vá, em qualquer comunidade cristã que você vá, se você pedir assim, quem aqui tem certeza da salvação, levante a mão. Você não precisa levantar. Mas eu tenho certeza que muitos vão ficar com mãos abaixadas. Por quê? Qual é o problema da pessoa entender de que ela é salva? O que está faltando? Essa é uma certeza, é uma convicção que deve ficar grudada na nossa vida, no nosso coração. Não importa se eu ainda erro, não importa se de vez em quando eu ainda escorrego, não importa se de vez em quando eu ainda faço algo que desagrada a Deus, se eu aceitei Jesus e procuro andar diante dEle, se eu procuro andar conforme a palavra dEle, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar com medo do dia do Senhor. Eu e você já somos salvos, não seremos salvos, já somos salvos no Senhor. Essa mudança já ocorreu. Permanecer firmes é a nossa estratégia, queridos, contra os ataques do inferno. Um deles é o relógio que não para de caminhar. Ele está aqui, ó, olhando para mim. Isso é um ataque do inferno, mas vamos permanecer firmes? Só 2 minutinhos. Não nos deixemos sair da rota que Deus traçou para a nossa vida cristã. Essa é a nossa responsabilidade. Permanecei firmes. A palavra diz em todo o tempo, sejam firmes. Resisti firmes às ciladas do diabo. Estejam firmes diante daquilo que vocês creem.
Não abra mão. Hoje, às vezes, parece que a gente abre mão das coisas com muita facilidade. Gente, foi pago um alto preço por mim, por você, pela nossa vida. Então, não abra mão da obra que Jesus já começou e continua fazendo nas nossas vidas. Os Tessalonicenses foram elogiados por causa disso. Terceiro propósito, exortar a disciplina e ao trabalho diligente. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O apóstolo Paulo foi na veia, né? Pum! Todo mundo achando, Jesus está voltando. Chegou o tempo, essa perseguição já é a grande tribulação. Então é o seguinte, vamos parar de trabalhar, vamos ficar aqui de bobeira, porque daqui a pouco o Senhor vem, nos leva e vai estar tudo bem, não é? Não, vamos continuar trabalhando. E eu quero trazer esse trabalho aqui não apenas para o nosso trabalho secular, não apenas se você trabalha num comércio, num banco, se você é motorista, não importa o que você faz. Eu estou dizendo de trabalhar para Deus, de trabalhar para o Senhor. Não vamos esmorecer, vamos continuar a nossa caminhada de fé, não vamos abrir mão, ainda que a gente saiba que os sinais estejam claros. Jesus está voltando hoje, a gente não pode parar. Estamos de pé, estamos firmes, confiamos no Senhor, confiamos no seu poder, confiamos na sua graça, confiamos no seu amor. E concluindo, queridos, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e que homem cheio do Espírito Santo, eu quero dar um abraço nele quando a gente chegar lá no céu. Ele diz o seguinte: ora, o Senhor da paz, e isso é o Espírito Santo que está falando para você hoje, Ele pessoalmente vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vocês. Que possamos, queridos, a cada dia, como os irmãos tessalonicenses, com amor de uns para com os outros, aguardar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrinas erradas vão tentar entrar na igreja. Escândalos vão aparecer. Jesus disse que é certo que vão vir os escândalos, mas que eu e você permaneçamos firmes. Que nada seja capaz de nos afastar da presença de Deus. Que a constância, a perseverança, que não importa os dias difíceis, mas que a gente se mantenha firme diante do Senhor, crendo e confiando. Ele está voltando e Ele tem algo maior e melhor para cada um de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ah, Deus. Pai querido e amado, nós oramos a Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. A segunda carta, Pai, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, é uma carta tão atual para os dias de hoje, Senhor, para a nossa vida. Uma carta, Senhor, que nos instiga, Pai, a continuar perseverantes, a nos mantermos firmes, a nos mantermos, Senhor, no caminho que o Senhor nos dá. Senhor, que possamos a cada dia crescer e amadurecer, que nada, Pai, tenha o poder de nos afastar de Ti, que a nossa vida, Senhor, esteja sempre, Pai, calcada em Ti, que as nossas raízes, Senhor, estejam na Tua palavra, que a nossa vida, Senhor, possa resplandecer a Tua glória, e que até o dia da Tua vinda, Pai, possamos aguardar com paciência, com fé, dando testemunho, Senhor, dos milagres e das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu peço que a Tua bênção esteja sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que a certeza e a convicção que eles têm no coração possa se manter e que eles possam ser fortalecidos a cada dia em Ti. Assim eu oro, Senhor, nessa noite e Te agradeço pela Tua palavra. Faço isso em nome de Jesus, que toda a igreja possa dizer amém. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Uma ótima semana.